Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram. A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez eu venho aqui em nome do Ministério de Casais da 4ª Igreja Batista, Ministério de Casais em Aliança com Deus, para estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Esse tema, cuide bem do seu jardim. E nesse mês de abril a gente vai estar falando sobre Fortaleça Sua Raiz, baseado lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias para assim estarmos juntos lendo esse versículo que diz assim: E outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. O texto que a gente acaba de ler é onde o Senhor Jesus ele vem ensinando para os seus discípulos e para uma multidão a parábola do semeador, uma parábola bem conhecida por nós. E aqui no capítulo 6, especificamente aqui no capítulo 6, a gente vem aprender que uma árvore sem raiz, ela vai morrer. Uma árvore sem raiz, ela vai secar. E uma raiz, ela é o que fixa uma planta ao solo. A raiz, ela absorve a água, ela absorve os sais minerais, os quais são levados às partes aéreas da planta para que ela sobreviva, para que ela fique forte, para que ela dê frutos. Essa é a função maior da raiz, levar a água e os sais minerais para essa parte aérea de uma planta ou de uma árvore. Uma árvore bonita, uma árvore robusta, uma árvore frutífera, ela precisa de raízes fortes. E eu pude aprender sobre uma árvore chamada carvalho. Carvalho ela chega aproximadamente a 35 metros de altura. E ela é conhecida por ser uma árvore inabalável, porque quanto mais ela se sujeita aos intempéries da natureza, mais fortalecida ela sai delas. Conta-se uma história que durante uma tempestade de ventos fortes, de chuvas intensas, foi observado por um jovem senhor, ao sair da sua casa quando aquela tempestade acabou, que várias árvores estavam no chão. Várias árvores foram arrancadas com suas raízes e tudo para fora diante daquela tempestade. Mas ele observou que lá no fundo do bosque tinha uma árvore em pé. Tinha uma árvore que parecia que não tinha acontecido nada com ela. E era o carvalho. O carvalho ela estava em pé. O seu caule estava em pé. Estava ali fortalecido porque o carvalho ela tem raízes fortes. E aquela raiz forte sustentou aquela árvore diante de toda aquela tempestade, diante de todas aquelas chuvas fortes, diante de todo aquele vendaval. Aquela árvore ficou ali em pé, porque ela tinha raízes fortes. E o Ministério de Casais hoje vem encorajar vocês a fortalecerem as suas raízes familiares no conhecimento da palavra do nosso Deus. Vem encorajar vocês, casais, famílias cristãs, a se aprofundar cada vez mais em buscar aquilo que agrada o Pai, para que assim não venhamos ficar vulneráveis às tempestades da vida, nem os dias maus, às heresias impostas pela sociedade, não venhamos ficar fragilizados diante de tantas dificuldades, mas que venhamos ficar fortalecidos. Não venhamos ficar vulneráveis àquilo que vai em contramão à palavra do nosso Deus, mas que venhamos ficar fortalecidos
diante a tudo isso. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus, ele foi destruído porque eles rejeitaram em conhecer a palavra de Deus, porque eles rejeitaram em conhecer, em se aprofundar naquilo que o Senhor queria para eles foram destruídos. E infelizmente nos dias de hoje, irmãos, a gente vê famílias, a gente vê vidas conjugais, a gente vê filhos destruídos por rejeitarem conhecer a palavra de Deus, por rejeitarem se aprofundar naquilo que agrada o nosso Pai. E eu venho falar em famílias cristãs. Fortalecermos as nossas raízes familiares com o conhecimento da palavra de Deus nos leva a sermos árvores robustas, nos leva a sermos árvores frutíferas e nos leva a sermos árvores, famílias admiradas por todos aqueles que estão ao nosso redor. E eu louvo a Deus, porque hoje eu posso ver dentro do Ministério de Casais em Aliança com Deus, famílias que mesmo diante as tempestades, mesmo diante a problemas financeiros, aos desemprego, a perdas familiares, as enfermidades que têm sobrevindo sobre as nossas famílias, eu vejo famílias fortes, famílias de raízes fortes, famílias como o Carvalho, que têm passado pela dificuldade, mas estão fortalecidos, estão com as suas raízes fortalecidas no nosso Pai. E louvado a Deus por essas famílias. Famílias de raízes fortes são famílias que têm o Senhor como prioridade nas suas vidas. Coloque o Senhor como prioridade. Tem um louvor que diz: enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Terás livramento, porque sou eu, teu Deus. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verá livramento. Sou eu, teu Deus. Isso é promessa, irmãos, para as nossas vidas. Famílias de raízes fortes são famílias que vivem na dependência de Deus. Seja você homem, independente da sua posição social, independente da sua graduação nos seus estudos, independente de quem você é, viva na dependência de Deus. Mulher, a palavra do Senhor, que a mulher sábia edifica, a mulher sábia que edifica a sua casa é uma mulher que vive na dependência de Deus. Quando nós vivemos na dependência de Deus, irmãos, temos filhos fortes. Quando vivemos na dependência de Deus, meus irmãos, temos vidas conjugais fortes. Quando nós vivemos na dependência de Deus, temos famílias fortes, fortalecidas, com as suas raízes fortalecidas para a glorificação do nome do nosso Pai. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos estar orando. Pai, eu te agradeço, Deus, por esse momento, em poder falar contigo. Eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua palavra, Deus. E que possamos, Senhor, a cada dia fortalecermos as nossas raízes familiares no conhecimento da palavra do Senhor. Que possamos nos aprofundar, Deus, naquilo que agrada ao Senhor, para que nos dias maus, nos dias das tempestades, Senhor, possamos, Senhor, sobreviver diante a tudo isso. Que nesse ministério de casais eu te louvo porque eu posso contemplar famílias fortalecidas, com as suas raízes fortalecidas no Senhor, que tem ficado de pé diante a todas as dificuldades. Eu quero te entregar nas tuas mãos todos aqueles que se encontram internados, todos aqueles, Senhor, que necessitam, Senhor, da tua cura, Pai, que o Senhor cure, que o Senhor restabeleça a saúde, Pai, para a tua glória. Todos aqueles, Senhor, que estão com o seu coração enlutado pela perda de um ente querido, que o Senhor deu consolo, conforto, e que através diante de todas essas dificuldades, Senhor, que estamos passando, vidas, Senhor, sejam salvas e libertas pelo Senhor. Eu oro a Ti, Deus, não porque eu mereço, mas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora, eu quero dizer para os irmãos que no mês de maio, o mês de maio é o mês da família, e nós queremos iniciar os nossos cultos presenciais no dia 22 de maio.
Aqueles irmãos que quiserem estar conosco, nós teremos fazendo todas as restrições que estão sendo impostas, assim como os cultos do dia de domingo, assim será feito no dia 22 de maio, será iniciado, se assim for da vontade de Deus, o nosso culto presencial, o culto realizado pelo Ministério de Casais, o culto da família. Aqueles irmãos interessados, estejam nos procurando, porque nós vamos ter restrição de números de casais. Poderemos estar presente, só vai poder estar presente 25 casais. Então, aqueles que desejarem estar conosco, nos procurem, para que assim nós possamos fazer a inscrição dos irmãos. E nós vamos estar falando nosso próximo tema, o mês de maio, o que semeamos, colheremos, baseado lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que Deus continue nos ajudando a fortalecermos as nossas raízes no conhecimento da palavra dele. E que Deus nos abençoe, fiquem na paz, fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.